Vamos ler então? Diz o seguinte: então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Amém? Tenho certeza que todos vocês conhecem essa passagem. Todos vocês conhecem muito bem essa história. Uma história que, inclusive, pessoas que não são cristãs, vou usar isso aqui só para fazer peso, que não são cristãs, já ouviram falar a história de que Pedro negou a Jesus 3 vezes. É uma história bastante conhecida. Mas eu convido você a que nós possamos olhar atentamente e compreender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Só para dar uma introduzida nesse texto e nesse assunto, a gente vê que o capítulo 22 de Lucas é um capítulo muito importante porque ele trata a respeito de um momento muito importante na história. Na história de quem, Mateus? Na minha história, na sua história, na história da redenção. Na história da redenção da humanidade, Deus estava prestes a remir o mundo através do sacrifício de Cristo. Então, esse momento que nós estamos lendo aqui é pouquíssimas horas antes de Cristo ser preso, ser entregue, ser sacrificado, se sacrificar, aliás, ser crucificado e depois ressurgir. Então, é muito importante. Esse capítulo trata de algo muito importante, trata de um momento da história muito importante. E ele começa já de uma maneira bem tensa, porque no primeiro versículo, versículos 1 e 2, Lucas já nos revela que existia um plano para matar Jesus. Então, aqueles religiosos da época queriam achar um meio para que Jesus fosse considerado culpado, então pudesse ser condenado e morto. E aí você vai ver que no versículo 3 acontece algo que é bastante interessante também, porque Lucas nos revela, nos introduz que existia ali um traidor. E ele revela, então, o pacto, a trama de Judas com esses homens que estavam procurando matar Jesus. E aí a gente vai ver que, a partir do versículo 7 até o 20, nós vamos ter a preparação e a celebração da ceia do Senhor, a última ceia. Então, vocês lembram dessa história? Tudo isso está acontecendo no capítulo 22, o capítulo que nós acabamos de ler. No versículo 21, depois de cear, o Senhor revela que tem um traidor no meio deles. Vamos lá, momento EBD. Quem era o traidor? Pedro? Não. Judas, certo? Judas. O Senhor revela, então, que existiria ali no meio deles alguém que já estava determinado a traí-lo. E aí o que acontece? Logo depois de tudo isso, de cearem, de terem momentos bons com o Senhor, de terem momentos tensos, porque, afinal de contas, o Senhor revela que existia ali um traidor. É engraçado porque no versículo 24, os discípulos começam, então, uma discussão muito importante. Que discussão é essa? Depois de ter iniciado com o Senhor, eles começam a se perguntar: mas tá, Senhor Jesus, conta para nós, depois que o Senhor ir e tal, quem que é o maior no reino do Senhor? Quem que vai liderar? Quem que vai comandar tudo isso aqui? Eu imagino que Jesus colocou a mão na cabeça e falou: vocês não entenderam nada. E ele explica algo muito importante. Ele diz o seguinte: no reino de Deus não é como o reino dessa terra. Aqui, aquele que serve é tão importante como aquele que é servido. E ele pergunta: quem que é o mais importante? Aquele que está na mesa sendo servido ou aquele que está servindo a mesa? Ele fala: logicamente, aquele que está sentado sendo servido é mais importante. Mas ele diz: eu me coloco como aquele que serve a mesa de vocês. Portanto, ele dá uma lição muito importante aos seus discípulos. E nesse contexto, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo contexto aqui, no versículo 31 a 34, eu gostaria que nós lêssemos esse trecho. Jesus vai conversar diretamente com Pedro. E esse trecho tem tudo a ver com aquilo que nós vamos discutir aqui. Inclusive, tem muito a ver com o texto que nós acabamos de ler. Vamos ler, então? Versículo 31 a 34. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos.
Olha só a resposta de Pedro a esse ato gracioso de avisá-lo, de dizer que ele estava intercedendo para com Pedro, para a vida de Pedro. Pedro disse o seguinte, Pedro respondeu. Pedro disse, Senhor, eu estou pronto para ir à prisão e até a morrer ao seu lado. Olha só. Jesus disse para ele o seguinte, Pedro, vou te dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Ou seja, Cristo já havia avisado que iria acontecer aquilo que nós acabamos de ler a partir do versículo 54, que Pedro negaria. Ele estava avisado. Mas Jesus disse, fica tranquilo, Pedro, porque eu intercedi por você. Mesmo que você vacile, a sua fé permanecerá. E é engraçado que a resposta de Pedro é uma resposta extremamente orgulhosa, porque ele diz, fica tranquilo, Senhor. Não se preocupe comigo. E se você ler o mesmo relato, o relato de João, você vai ver que ele é extremamente assim, arrogante, orgulhoso nas suas palavras. Ele diz, Senhor, fica tranquilo, porque eu estou pronto para morrer, inclusive, pelo Senhor. Eu não te abandonarei. E aconteça o que acontecer, eu estarei contigo, Senhor. Bom, nós lemos aqui e vimos que não foi bem isso que aconteceu. Não foi bem isso o que Pedro fez. Mas seguimos. Depois disso, depois que isso acontece, Jesus se retira para orar. Ele chama alguns discípulos, e aí você conhece a história. Ele chama eles para orar e vigiar, eles não oram e não vigiam coisa nenhuma. E no versículo 47 acontece então aquilo que nós já estávamos esperando que acontecesse aqui nesse texto. Jesus é preso. E aí nós chegamos no texto que nós acabamos de ler. Jesus é preso e é levado então à casa do sumo sacerdote. E aí eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre o texto de hoje. O texto que nós lemos, meus irmãos, o texto que nós lemos a respeito da queda de Pedro, da negação a respeito de Cristo, que Pedro comete, o pecado de Pedro, nos revela um grande problema. O problema é que, nesse texto a gente vê a queda desse grande apóstolo. Nós vemos que nem mesmo todo orgulho, ainda que seja orgulho espiritual, é capaz de nos manter imunes ao poder do pecado e ao poder da tentação, ao poder do tentador. Claramente, a falta de oração e de vigilância de Pedro foram os frutos, desse orgulho espiritual que culminaram nesse afastamento e nessa queda de Pedro. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que não importa quem, inclusive o poderosíssimo apóstolo Pedro, todos nós não estamos imunes ao poder do pecado. Mas, calma, existe uma graça também revelada. A graça é que existe esperança, inclusive para Pedro. Inclusive, existe esperança para todos aqueles que caem e se afastam dos caminhos do Senhor, mas nós vamos discutir isso mais para frente. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o versículo 54, vamos ler mais uma vez, diz o seguinte: então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Perceba, gostaria de me atentar a esse primeiro ponto a partir dessas palavras. Pedro o seguia de longe. Percebemos aqui que esse Pedro que nós conversamos, que disse com todo orgulho que não abandonaria Jesus, que mesmo diante do sofrimento de Cristo, estaria com ele, pronto inclusive para morrer com Cristo, para ser preso com Cristo. Quando de fato Cristo foi preso, esse seguidor que prometeu estar perto de Jesus, esse seguidor que, aliás, era um dos mais próximos. Pedro não era como os seguidores como Jesus. Pedro não era nem, inclusive, como os discípulos 12, ele era um dos mais próximos de Cristo. Mas agora, no momento do sofrimento do nosso Senhor, no momento da sua prisão, onde está Pedro? Aquele Pedro que havia prometido o Senhor, aquele que bateu no peito e disse, Senhor, eis-me aqui, eu irei morrer contigo. Onde está Pedro? Pedro está seguindo ao Senhor de longe. Percebam, meus amigos, percebam que a distância geográfica de Pedro para com Jesus somente está demonstrando a distância espiritual que Pedro havia percorrido para longe do seu Senhor. Pedro aparece como um seguidor distante. É como se fosse aqueles seguidores impessoais de Cristo, aqueles que só observam. Sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, fulano vai na igreja, mas sabe, ele só vai mesmo. Fulano, ele é membro, mas na verdade ele é mais um frequentador do que um membro. Pedro estava mais ou menos nessa situação. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém assim. Quem sabe você já foi, ou quem sabe você é alguém assim.
Pedro estava mais ou menos numa situação muito parecida, só que eu gostaria que a gente meditasse a respeito e olhasse para quem era Pedro. Porque agora esse seguidor distante, há pouco tempo atrás, era um seguidor muito próximo de Jesus. Eu gostaria que nós olhássemos um pouquinho para a vida de Pedro para poder entender como isso se deu, como essa queda se deu, como esse distanciamento aconteceu. Primeira coisa, a gente precisa entender e lembrar que Pedro era extremamente próximo de Jesus, amém? Nós não temos dúvida disso. Sempre quando Jesus separava e dividia os seus futuros apóstolos e seguidores, sempre Pedro estava no meio entre os três. Pedro, Tiago, João, lembra? Pedro, Tiago, João no barquinho. Não é à toa que existe essa canção. Porque eles sempre estavam mais perto do Senhor. Pedro era alguém extremamente próximo de Jesus. E é interessante, porque desde o começo Pedro foi abençoado de maneira especial, porque Pedro foi chamado pessoalmente pelo próprio Cristo. Isso você vê lá em Lucas, no capítulo 5, dos versos 1 a 11. Pedro foi convidado a seguir Jesus pelo próprio Jesus. Você lembra da história? Pedro estava lá, tinha um barquinho, Jesus pede, posso pregar ali no seu barquinho? Pedro fala, pode usar meu barquinho aí, tranquilamente. O que acontece? Pedro permite que Jesus use o barquinho, Jesus prega, acontecem maravilhas, Jesus prega, o ensino dele sempre tem respostas. E o que acontece depois? Pedro ainda estava meio assim, tá, mas não sei se eu devo seguir mesmo ou não. Então Jesus faz um milagre de uma pesca maravilhosa, e Pedro então reconhece que aquele não é apenas um mestre comum, não é apenas mais um profeta, mas que aquele é o Filho de Deus, ele se humilha. Ou seja, ele foi chamado e comprovou pessoalmente o poder de Cristo. Outra coisa, Pedro teve a sua família abençoada. Não foi somente ele, mas Pedro, volta um pouquinho, no capítulo 4, versículo 38, você vai ver que Pedro tem a sua sogra curada. Eu sei que para alguns de vocês isso não é uma boa notícia, né? Pô, sogra sendo curada. No meu caso é, porque minha sogra é uma bênção. Mas, gente, a sogra de Pedro foi curada. A família de Pedro foi abençoada, não apenas ele. Aliás, Pedro, além de ser seguidor próximo, ser chamado pessoalmente por Cristo, ter a sua família abençoada, Pedro teve experiências sobrenaturais como nenhum outro homem teve. Na minha visão, na minha leitura, a experiência sobrenatural mais impactante de Pedro é quando ele anda sobre as águas. Eu sei que você vai falar, tá, Mateus, mas Pedro afundou. Eu vou falar, tá, você já andou sobre as águas? Alguém que já andou sobre as águas? E não vale ficar correndo lá, tá, e 3, 4 segundos afundar, não. Ninguém aqui andou sobre as águas, mas Pedro andou sobre as águas. E quando ele afunda, Cristo o resgata, e se você observar bem lá no relato de Mateus, no capítulo 14, você vai ver que eles voltam juntos andando sobre as águas. Pedro andou sobre as águas com Cristo. Que maravilha. Teve experiências sobrenaturais poderosíssimas. Além disso, Pedro foi usado por Deus para fazer grandes milagres. No capítulo 9 de Lucas, nós vemos isso. O Senhor confere a Pedro poder e autoridade para curar, expulsar demônios, e ele assim faz. E a coisa mais incrível, a respeito da vida de Pedro, desse seguidor que era tão próximo, tão íntimo de Jesus e que agora estava distante, é que Pedro teve uma revelação do próprio Pai a respeito da divindade de Jesus. Certo momento da história, enquanto Cristo andava com seus discípulos, ele perguntou para eles, pessoal, conta para mim, quem é que o pessoal está dizendo que eu sou por aí? Aí alguns discípulos falaram, tá, estão falando que o senhor é João Batista, alguns estão falando que o senhor é Jeremias, o pessoal está falando que o senhor é todos os profetas que tem aí, né? Jesus falou, tá bom, eles podem achar o que eles quiserem, mas a minha pergunta agora é para vocês, quem vocês dizem que eu sou? E você lembra quem foi que deu a resposta? Pedro dá uma resposta poderosa. Ele diz, Senhor, sabe quem tu és? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E isso é poderoso porque Cristo responde ele de uma maneira tão maravilhosa quanto foi a resposta de Pedro. E qual foi a resposta de Jesus a essa afirmação? Pedro, sabe por que você sabe disso? Porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o próprio Pai. Ou seja, Pedro teve uma revelação extremamente especial do próprio Deus Pai a respeito da divindade do Deus Filho. Esse era o Pedro que agora nós acabamos de ler no versículo 54. Pedro que era íntimo, que tinha vivido tudo isso, mas que agora estava seguindo de maneira distante o Senhor. Eu gostaria de fazer algumas perguntas retóricas para você, que você respondesse no seu coração. Como pode alguém que conheceu o Senhor tão de perto ter se tornado tão distante? Lembrando, a distância geográfica revela uma distância espiritual. Como pode, meus irmãos? Como pode alguém que conheceu o Senhor tão de perto ter coragem de negá-lo 3 vezes, como nós vamos ver daqui para frente? Como é que pode?
Pergunta, agora uma pergunta para vocês. Isso não causa indignação em vocês? Olha tudo que esse cara viveu. Olha tudo que esse homem foi abençoado. Olha como ele foi chamado pessoalmente por Cristo. Como a família dele foi abençoada, a sogra curada. Como ele teve experiências sobrenaturais, andou sobre as águas, foi usado por Deus para tocar pessoas, curar pessoas, libertar pessoas. E teve uma revelação do próprio Deus a respeito de quem Cristo é. E agora, ele está distante. E agora ele está prestes a negá-lo. Não te causa indignação? Gente, quando o meu time perde e o juiz rouba ele, isso acontece todo jogo, porque meu time tem perdido todos os jogos praticamente. Eu sou gremista, no caso, mas deixa quieto. Acho que eu e o Murilo somos os únicos gremistas dessa cidade. Já me causa muita indignação, mas ver o meu Senhor sendo negado por alguém tão próximo, alguém que for tão abençoado, isso tem que nos causar indignação, e causa, e deve nos causar. Mas a grande verdade é que Pedro se torna distante, é porque nós vimos nos versículos 31 a 34 que nós lemos, é que Pedro provavelmente estava confiando em si mesmo, confiando na força do seu próprio braço e não no poder de Jesus. Talvez ele não estivesse confiando, com certeza não estivesse confiando que aquilo que iria manter Pedro de pé era o próprio Cristo e a intercessão que ele tinha feito, e não as suas obras, não as suas experiências, não aquilo que ele tinha vivido no passado e tinha sido tão bom. Não. Sabe por quê? Quando Pedro confia em si mesmo, no seu próprio braço, frente à tentação, ele não resiste, ele cai. Pedro preferiu confiar em suas vitórias, nas suas experiências passadas, na força do seu próprio braço, e não na graça de Jesus. E é claro isso fica claro nesse capítulo, porque a falta de oração e vigilância, que são frutos desse orgulho espiritual, fazem com que Pedro, seguidor próximo, abençoadíssimo, torne-se um seguidor distante. E, consequentemente, ele cai e ele nega Cristo. Entendemos até aqui. Mas agora eu te pergunto. Fizemos um desenho de quem era Pedro. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que se pareça com Pedro? Conhece? Não pode se chamar Pedro. Eu conheço um cara que chama Pedro. Não, fora o nome. Conhece alguém que se pareça com Pedro? Vou te falar. Eu conheço alguém. Quando eu olho no espelho, eu vejo alguém que parece muito com Pedro. É quando eu estou sozinho, né? Você pode falar assim, quando eu estou no espelho com meu irmão lá, ele está do meu lado, eu vejo realmente meu irmão. Não. Quando você está sozinho, a imagem que reflete naquele espelho é uma imagem muito parecida desse homem, Pedro. Eu vou te dar alguns dados que vão fazer com que você se convença disso. Pedro foi chamado por Cristo, certo? Todos que estamos aqui, todos nós, da mesma forma, fomos chamados pelo próprio Cristo. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo foi lá, nos arrancou com a sua forte mão e nos trouxe para o seu reino de luz e nos deu vida. Assim como Pedro, nós fomos chamados pelo próprio Cristo. Quantos aqui tiveram uma família abençoada de qualquer forma por Cristo? Quantos? Só 2, 3? Todos nós, meus irmãos. Posso contar experiências. Por exemplo, minha filha não está aqui, mas ela nasceu praticamente morta. O Senhor a abençoou com vida. Glória a Deus. Eu tenho testemunhos para contar a respeito da bênção do Senhor na minha família. Vou te perguntar uma coisa. Você já teve experiências sobrenaturais com o Senhor? Se você não teve, eu oro para que você tenha. Eu não estou falando daquelas baboseiras que a gente vê na internet, né, aqueles cultos. Não estou falando disso, mas estou falando de situações onde apenas a mão poderosa do Senhor é capaz de te livrar. Situações onde somente o Senhor é capaz de fazer algo e Ele faz. Todos nós precisamos ter essas experiências. Se não temos, amém, mas eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar disso. Já viu alguém que viveu, e eu oro para que você também viva isso. Assim como Pedro teve, quando Pedro andou sobre as águas. Outra coisa, todos nós aqui, de alguma maneira, ainda que sejamos muito tímidos, todos nós aqui, assim como Pedro, fomos usados por Deus para abençoar outras pessoas. Talvez você pense, não, eu sou muito tímido. Eu tenho certeza que talvez o seu testemunho já tenha abençoado alguém. Talvez algo que você fez abençoou outras pessoas. Cristo te usou e tem usado, e peço que use ainda mais para que abençoe outras pessoas. E a coisa mais especial que temos em comum com Pedro é que, se nós estamos aqui, se nós somos crentes em Jesus, é porque nós, assim como Pedro, tivemos uma revelação do próprio Pai a respeito da divindade de Cristo Jesus.
Vou te falar, eu fui missionário, sou missionário, mas fui missionário por 4 anos, cuidando apenas de muçulmanos, de refugiados aqui na cidade de Maringá. Inclusive, esses dias a gente veio aqui, trouxe alguns, não sei se os irmãos viram. E você vai perguntar, tá, Mateus, qual que é a diferença deles para nós? Por que eles creem diferente? A diferença mais gritante é que eles acreditam em Jesus. Mas eles acreditam em Jesus como um profeta qualquer. Não um profeta qualquer, eles respeitam muito Jesus. Mas acreditam em Jesus como simplesmente um profeta. Mas eles acreditam em Jesus. Qual que é a diferença deles para nós? Porque nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu vou te falar, sabe qual que é a diferença? A diferença é que Cristo nos foi apresentado pelo próprio Deus como sendo seu Filho. A diferença é que eles não tiveram essa revelação. Cristo ainda não foi iluminado em seus corações, em suas mentes, pelo próprio Pai, a respeito de quem o Filho é. Mas nós fomos, então, assim como Pedro, nós fomos alvos da revelação especial de Cristo pelo próprio Pai. Está vendo como a gente parece muito com Pedro? Olha só que maravilha. Você pode falar assim, eu sou igual um apóstolo. Brincadeira, não fale isso. Não fale. Se a gente é parecido com Pedro, agora eu quero fazer algumas perguntas para você. Mesmo assim, sendo como Pedro, parecido em algumas áreas, mesmo conhecendo o Senhor, conhecendo uma boa teologia, somos membros de uma igreja que tem uma boa teologia, conhecemos talvez muito da Bíblia, mas mesmo assim, conhecendo o Senhor de perto, quantas vezes nós pecamos contra Ele? Quantas vezes nós, de maneira terrível, afrontamos o Senhor e ofendemos o Senhor? E as mesmas perguntas que eu faço para você em relação a Pedro, que eu fiz para você em relação a Pedro, faço agora em relação a você e a mim. Como pode alguém que conheceu o Senhor tão de perto, no nosso caso, ter se tornado tão distante? Como é que pode alguém que conheceu o Senhor tão de perto ter coragem de negá-lo muito mais do que 3 vezes? Não vou te pedir para se manifestar, mas nessa semana, quantas vezes você negou o Senhor? Quantas vezes você pecou contra o Senhor? Quantas vezes, inclusive de maneira pública, você fez algo que envergonhou o Evangelho? Quantas e quantas vezes? Mas você não conhece a Jesus? Você não foi abençoado? Você não foi salvo? Como assim? Como é que pode? Se gera indignação o fato de Pedro ter negado e ter se afastado de Jesus, em nós também deve gerar essa indignação quando nós estivermos nos afastando do Senhor. Meus irmãos, a gente precisa entender, e aqui eu gostaria de citar uma citação, olha que pleonasmo. Eu gostaria de citar um trecho de um livro muito legal, Meditações no Evangelho de Lucas, do J.C. Ryle, ou J.C. Ryle, como você desejar, que diz o seguinte: o mais nobre e ilustre dos crentes é apenas uma criatura frágil. Ou seja, por mais que você seja crentão, ore, conheça a Bíblia, conheça uma boa teologia, você é apenas uma criatura frágil, até mesmo em seus melhores momentos. Quer saiba, quer não. Ele carrega em seu íntimo uma capacidade quase irrestrita para o mal, embora a sua conduta exterior seja decente e correta. Não existe um pecado tão grande que ele esteja impedido de cometer, se não vigiar e orar, e se a graça de Deus não sustentá-lo. Meus irmãos, é necessário que nós também oremos e vigiemos, confiando humildemente apenas na graça de Deus para nos sustentar. Na prática, como isso acontece? Nós podemos e devemos conhecer ao Senhor através da palavra, através da teologia, mas se nós não tivermos a nossa confiança única e exclusivamente na graça do Senhor, confiarmos nas nossas boas obras, confiarmos na força do nosso braço, na nossa capacidade de nos mantermos de pé, meu irmão, você vai cair. Se você não entender que é a graça de Deus, única e exclusivamente, que te mantém de pé, ela que te salva, mas é ela que te mantém de pé. Se você não entender isso e achar que você pode, de alguma forma, confiar em si mesmo, infelizmente, meu irmão, o seu destino é muito parecido com o destino de Pedro. Você vai cair, você vai sucumbir à tentação. Mas continuamos então. Você percebe que dos versículos 54 a 60, então Lucas começa a nos mostrar, aliás, a partir do 55, que ali naquele período, naquele momento do julgamento de Cristo na casa do sumo sacerdote, Pedro estava ali, mesmo distante, mas ele estava ali. E aí ele começa a ser reconhecido por algumas pessoas. Primeiro, uma criada
Como diz o versículo 56, diz o seguinte: uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele e, por fim, disse o seguinte: olha, esse homem era um dos seguidores de Cristo. O que Pedro fala? O que Pedro fala? Eu não, tá doido. Logo depois, um outro homem chega nele e fala: ô, fala a verdade, você estava com ele, você era seguidor dele, não é verdade? Pedro fala: brother, já falei que não, nunca nem vi, eu nunca nem vi. E você vê que depois de uma hora, outra pessoa chega em Pedro e fala: irmão, você é galileu, não tem lógica você estar aqui se você não for seguidor dele. Você sim estava com ele, você é seguidor, você conhece. E Pedro fala: eu já falei para vocês que não sou eu. E nesse momento, o galo canta. Aqui, nesse trecho, nós vemos a consequência imediata de quando Pedro se afasta, do ato de Pedro se afastar de Jesus. Qual que é a consequência? A consequência imediata é que aquele que se afasta do Senhor, seja Pedro, seja eu, seja você, é que, invariavelmente, nós passamos a negar a Cristo. Invariavelmente. Se você se afastar do Senhor, se você deixar de buscar e de ter intimidade, comunhão com o Senhor, invariavelmente, meu irmão, você vai negar a Cristo. Só que aí você deve estar pensando assim: não, Mateus, beleza, você falou lá que e tem a ver tal, a gente tem alguma semelhança com Pedro, mas você vai dizer para mim: Mateus, eu nunca disse que eu não sou crente para ninguém. Pelo contrário, você pode dizer para mim o seguinte: Mateus, quando eu chego no meu trabalho, eu já pego a minha Bíblia, coloco lá em cima da minha mesa e todo mundo sabe que eu sou crente. Você pode dizer para mim: não, na minha faculdade, quando tem uma discussão polêmica sobre qualquer assunto, eu já levanto a minha opinião bíblica e acabo com o debate. Todo mundo sabe que eu sou crente. Você pode me dizer: Mateus, lá em casa todo mundo sabe que eu sou crente. Saio para a igreja na segunda, terça, quarta, quinta, estou aqui no sábado à noite. Todo mundo sabe que eu sou crente. Nunca disse como o apóstolo Pedro disse. Nunca fiz como Pedro fez. Nunca neguei a Cristo com as minhas palavras. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós vivemos em um país livre, onde seguir a Jesus não implica que nós iremos ser perseguidos e mortos por causa da nossa fé. Glória a Deus por isso. Não é o caso de alguns irmãos. Eu conheço irmãos, eu fui missionário na Índia, e lá a gente tinha que se esconder, se reunir em silêncio, em secreto, porque se fôssemos pegos, seríamos presos, eu seria deportado, eles seriam presos e muito provavelmente mortos. Mas glória a Deus, porque nós temos liberdade aqui, então todo mundo sabe que nós somos crentes. Todo mundo sabe que nós somos crentes, e você pensa: então esse problema de negar a Cristo é para Pedro, não é para mim. Só que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais a nossa reflexão, porque na maioria das vezes o problema realmente não está naquilo que nós falamos, mas sim naquilo que fazemos. Porque na maioria das vezes, as nossas atitudes práticas é que contradizem o que os nossos lábios falam a respeito de Jesus. Eu sei, é difícil ouvir isso, mas é verdade. Porque ainda que os meus lábios falem que o amam, e os meus lábios o louvem, muitas vezes as nossas atitudes gritam: não o conheço. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história de um cara aí. Não vou falar o nome dele. Eu não vou falar que o nome dele é Mateus, que ele tem uma esposa chamada Ana, que ele é da quarta igreja. Mas quando eu era adolescente, isso não faz muito tempo, né? Não vou nem fazer as contas. Mas quando eu era adolescente, tinha uns 14, 15 anos de idade, ia na escola, como a maioria de vocês, e eu era da igreja. Pensa no menino crente. Levava violão, tocava os louvores lá e tal. E era legal porque as meninas ficavam em volta: nossa, canta bem, né? E eu cantando louvor, me achando, né? Tudo errado. Mas eu não tinha uma conduta, apesar de que as pessoas sabiam que eu era crente, meu pai era pastor. E as pessoas sabiam, porque às vezes elas perguntavam: Mateus, qual a sua religião? Eu falava: eu sou crente. E, aliás, naquela época, eu canto também, né? E naquela época eu era metido a cantorzinho, assim, famosinho, sabe? Então, direto eu faltava aula, ficava uma semana, duas, ficava em turnê aí pelas igrejas e tal, viajando, perdendo aula, tomando nota vermelha. E o pessoal sabia que eu era crente. Só que as minhas atitudes eram totalmente contraditórias. Totalmente contraditórias. Naquela época eu fazia muito bullying, não respeitava os professores, tinha problemas, né, com as menininhas. Não era um crente, cara. Apesar de falar, eu não era crente. Foi engraçado, porque acho que foi numa segunda-feira, eu cheguei da escola,
Mas apesar de não ser um crente de verdade, eu tinha lido na Bíblia que a gente tinha que pregar o evangelho para as outras pessoas. Eu me meti a ser missionáriozinho, né? Ah, vou pregar, meu. Tô tudo errado, mas vou pregar pelo menos, né? Deus faz a obra. Um dia eu cheguei num amigo meu, Samuel. Ele era ateu. Não tenho mais contato com ele, não sei se ele ainda é ou não. E aí eu falei, Samuel, não, pô, Jesus existe, irmão. Deus existe, tem que crer, não é assim. Tá erradão, mano. Foi Deus quem permitiu que aquele menino falasse daquele jeito comigo. Foi Deus que usou. Deus usou até uma mula. Deus deve ter usado Samuel também para falar comigo. Ele usou essas palavras. Não estou exagerando. Ele falou desse jeito. Mateus. Todo domingo na igreja. E toda segunda-feira volta a mesma pessoa. Aquilo foi não sei como é que é, jab direto. Foi um soco no meu queixo, no meu estômago. Foi uma surra. Aí eu ainda tentei cientificar, né? O diabo está querendo me envergonhar. Que nada. De fato, por mais que eu falasse a respeito de Cristo, por mais que eu levasse às vezes uma Bíblia, um violão e tocasse louvores, a minha conduta negava em todos os momentos que eu conhecia Cristo. E eu falei, depois de muitos anos, eu falei, Deus, obrigado, porque o Senhor usou Samuel para falar comigo. E quantas vezes, meus amigos, meus irmãos, talvez você tenha fama de crente por aí, mas será que as nossas atitudes têm de fato gritado, essa pessoa conhece a Cristo, ou elas têm gritado, essa pessoa não conhece? Nós precisamos unir a nossa teoria e a nossa prática, a nossa ortodoxia e a nossa ortopraxia. A gente precisa alinhar o nosso discurso, a nossa prática. No trabalho, em casa, na escola, na faculdade, meu irmão, entenda que as pessoas às vezes não vão escutar o que você está falando, porque o que você está fazendo grita muito mais alto. Amém? Amém? Se a gente parasse por aqui, já estava tranquilo. Já temos uma mensagem moralmente completa. Precisamos ser crentes, estamos todos nós sujeitos a pecar, precisamos orar e vigiar e confiar em Jesus. Moralmente, a pregação estaria completa. Certo? Mas ainda tem uma personagem que não foi apresentada nessa história. Falamos aqui a respeito de Pedro, mas existe uma personagem que é a personagem principal que eu gostaria de tratar com vocês. E antes disso, eu gostaria de que lêssemos pela última vez o texto que diz o seguinte, versículo 61. Depois que Pedro negou, depois que o galo cantou, quando Pedro negou pela terceira vez, versículo 61 vai nos dizer o seguinte. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Até aqui, depois a gente lê o resto. Antes da gente continuar, gostaria de fazer um exercício com você. Quem aqui trabalha? Trabalha em empresa e tal? Ok. Trabalho tem que ser em empresa, né? Mas você vai trabalhar onde? Pode ser em casa, né? Dona de casa. Mas é o seguinte, imagina que você tem um amigo que está passando uma situação difícil. O cara está, sei lá, está passando fome, tem 3, 4 filhos para criar. No meu caso ali, logo, né? Porque minha filha tem 10 meses, já estou com uma na barriga ali, não falei para vocês, né? Rapaz, é rápido, viu? Sou igual o Vinícius, quase. Vou chegar lá, Vini, vou te passar, irmão. Imagine que você tem um amigo ou uma amiga que está passando necessidade, tem filhos para criar, tem esposa, tem marido. E aí você fala o seguinte, não, lá na minha empresa tem uma vaga, meu. Tem uma vaga, vou te indicar lá. E aí você indica a pessoa. E a pessoa chega lá na maior humildade. E começa a crescer, e crescer, e crescer, e crescer, e vai ganhando moral lá na empresa. E aí chega um momento que ela está igual a você. E aí tem uma oportunidade ou outra de crescimento, e no momento que ela podia te ajudar, sabe o que essa pessoa faz? Ela vai lá e puxa seu tapete, e quem é demitido é você. Alguém já passou por isso? Tomara que não, mas acontece. É raro, mas acontece sempre. Situação chata, né? Agora, eu gostaria de citar outra situação, pensem comigo. Quantos aqui tem filhos já? Opa, Vini tem por todos nós quase, né? Eu também, estou chegando. Imagina o seguinte, a situação hipotética, que é raro, mas acontece sempre. Imagina que você tem filhos. Você lutou para criar seus filhos. Você trabalhou de dia, de noite, de sol a sol. E aí é o seguinte, a gente cria os filhos para que eles cresçam, sejam independentes e sirvam ao Senhor e sejam felizes, não é verdade? Esse é o desejo de todo pai. Eu quero que minhas filhas cresçam e não sei se eu quero que elas casem, mas não sei, né? Não existe freira protestante, não.
Não, né? Mas enfim, que elas casem, tenham muitos, né, me deem muitos netos. Mas imagina que eu criei com muito sacrifício as minhas filhas, que você criou os seus filhos com muito sacrifício. E o que acontece? Lá na sua velhice, quando você já está incapaz de trabalhar, de se sustentar e não tem recurso, porque talvez você nem consiga se aposentar, imagine que nesse momento a única coisa que você tem são os seus filhos. Os filhos que você lutou para cuidar, para criar. E às vezes você sofreu, inclusive, na gestação, para que quase morreu para que eles tivessem a vida. Imagina. E aí, no momento que você mais precisa desses filhos, eles falam: pai, problema seu. Mãe, problema seu. Eu tenho minha vida, meus negócios. Se o senhor quiser, eu coloco o senhor num asilo. Esses filhos abandonam você. Esses filhos traem você. Triste, né? Vamos deixar um pouquinho pior? Os que são casados, namoram. Imagina, você está lá, você casou. Aqueles que não são casados vão logo casar, né? Imagina que você foi lá e fez votos de amor eterno, de fidelidade na saúde, na pobreza. Vamos estar juntos, estamos fechados, beleza? Beleza. Só que um dia você está lá, mexendo no celular do seu esposo, da sua esposa, você descobre, você vê algumas mensagens que te fazem perder o chão. Você vê que essa pessoa que te jurou fidelidade, na verdade não é fiel a você. Essa pessoa que jurou que ia ser fiel a você até a morte, na verdade está traindo você. E que essa pessoa, quando você confronta ela, ela fala assim: então, eu não te amo mais, eu não quero mais nada com você. E ela abandona você. Ela trai você e te abandona. Desagradável, né? No mínimo. Agora, suponha que você escolha qualquer uma dessas situações. Suponha que você, a pessoa ferida, está andando pelas ruas da cidade, lá na Maringá Encantada, e aí você encontra essa pessoa. O que naturalmente nós faríamos? Aqueles que são mais esquentados, talvez iriam querer resolver com a força do seu próprio braço, iam querer sair no soco, sei lá. Mas a maioria de nós, eu tenho certeza que quando vê alguém que um desafeto, alguém que feriu muito a gente, acho que a gente tem como padrão, sei lá, se eu estou andando aqui no lado direito da rua, na calçada, está vindo lá na frente, vou para o outro lado, certo? Vou virar o rosto, vou fingir que nem vi. Não quero contato. Eu quero que essa pessoa entenda que a indiferença é algo que ela merece. Eu quero que essa pessoa entenda o quanto ela me feriu e por isso eu quero que ela entenda que para mim a existência dela não significa nada. Acho que a maioria dos seres humanos faz isso. Por que você está falando isso, Mateus? Porque o que Pedro fez foi algo muito pior do que todas as situações aqui citadas. Ele foi salvo. Ele estava morto. Ele foi ressuscitado por Cristo. Ele estava morto nos seus pecados, foi levantado pelo Senhor. A sua família foi abençoada. Ele foi chamado, teve um ministério. Ele foi abençoado, teve experiências sobrenaturais. Ele teve uma revelação do próprio Deus a respeito de quem Cristo é. E no momento da maior agonia do nosso Senhor, o que ele fez? Ele o negou. Ele o abandonou. O que Cristo faria se ele fosse como nós? Simplesmente, ele viraria o rosto e esqueceria para sempre de Pedro. É isso que nós faríamos. É isso que a maioria de nós aqui faríamos. A não ser que você seja muito crente. E nós temos que ter, sim, atitudes crentes. Mas estou falando de um modo geral. A nossa natureza tende a fazer isso. Mas glória a Deus, porque não é assim que Deus age. Porque assim que Pedro nega Jesus pela terceira vez, depois de o galo cantar, Jesus, como o texto diz, olha fixamente para Pedro. Jesus não esconde o seu rosto de Pedro, pelo contrário, é Cristo quem o procura. Talvez Pedro estivesse ali envergonhado, talvez ele tivesse se lembrado e tivesse se enchido de remorso, de culpa, mas na verdade o que o texto diz é que Cristo vai ao seu encontro com o seu olhar. E aí nós vemos que a graça de Cristo, a graça de Deus é revelada no olhar de Cristo. E o que acontece? Quando Pedro se dá conta desse olhar, ele sai dali e chora amargamente, ele percebe o tamanho do seu pecado, ele percebe o quanto que ele feriu o seu Senhor, mas ele também ele sai dali com a convicção, porque ele percebe o tamanho da graça de Jesus. Meus amigos, essa cena que nós acabamos de descrever, que nós acabamos de ler, que Lucas acaba de nos descrever, é, ao meu ver, uma das mais lindas ilustrações do que é o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho
é sobre um Deus que podia ter virado as costas para nós, para o ser humano. Porque lá, Adão, lembra de Adão, o nosso pai, lá no Éden, o que ele fez? Ele não fez algo muito diferente do que Pedro fez aqui. Ele não fez algo muito diferente do que muitas vezes nós fazemos, ele simplesmente negou o Senhor. Deus deu a ele um mandamento, ele disse, não é para mim, eu não quero, eu prefiro viver da minha maneira, eu prefiro me afastar do Senhor. E Deus poderia ter virado as costas para o homem para sempre, mas na verdade o que Deus faz? Em Gênesis diz que o Senhor vai ao encontro do homem. O Senhor o redime, o Senhor dá a ele vestes. Ele fala, Adão, essas vestes que você fez com as suas boas obras, com a força do seu próprio braço, essas folhagens, isso aí não é suficiente. Para que você seja redimido, você precisa de sangue. Ele vai lá e mata um animal e dá a ele pele, dá a ele roupas de pele de animais. E ele então traça um caminho, ele institui então uma nova aliança com o homem. Apesar de Adão ter quebrado a primeira aliança, Cristo já tinha uma aliança nova preparada para ele. Nós vemos que o que Deus faz em Adão é muito parecido com o que Deus faz aqui com Pedro. O que a gente vê é que Jesus não esconde o seu rosto, mesmo quando alguém o fere profundamente. Por que eu estou falando isso? Porque nós já percebemos aqui no primeiro ponto, e a gente já está para encerrar, que todos nós, estamos sujeitos a cair, gente. Todos nós estamos sujeitos a pecar contra o Senhor. Todos nós que estamos aqui, mas eu conheço, eu sei muito a teologia, eu sou muito crente, eu venho no culto. Todos nós aqui estamos sujeitos a cair. E principalmente nós estamos confiando nas coisas boas que nós fazemos. Nas coisas boas que nós aprendemos, que não são a graça de Deus. Se nós confiarmos em qualquer coisa que não seja a graça de Deus para nos manter de pé, nós vamos cair, nós podemos cair, todos nós. E nós percebemos que nós podemos negar o Senhor de diversas maneiras, principalmente através das nossas atitudes. Mas a grande verdade desse texto, a grande aplicação que nós devemos fazer aqui é que mesmo quando nós caímos, assim como Adão caiu, assim como Pedro caiu, assim como você, quem sabe caiu, ou quem sabe está caído, o próprio Cristo que derramou a sua graça em Adão, que derramou a sua graça em Pedro, está olhando para você e os seus olhos derramam a graça mais uma vez no seu coração. A graça que vai te fazer ficar de pé. Sem essa graça, nós vamos cair, mas o Senhor, mais uma vez, nos traz aqui para nos lembrar que a graça que nos salva é a mesma graça que nos mantém de pé. A graça que nos salva é a graça que nos mantém. O mesmo Deus que não escondeu o seu rosto do homem quando pecou, nem de Pedro quando negou, hoje não irá esconder de nós o seu rosto. Para encerrar, eu quero fazer 3 aplicações. A primeira aplicação é o seguinte: não se apoie jamais em seu orgulho, boas obras ou qualquer coisa que não seja Cristo e a sua maravilhosa graça para se manter de pé. Nada. Eu disse nada além de Cristo e a sua maravilhosa graça. Só isso pode te manter de pé. Só isso pode conservar você até o dia da vinda do nosso Senhor. Somente o Senhor pode te manter de pé. Mas existem algumas coisas práticas que nós podemos fazer. A primeira coisa é não negligenciar a oração e a vigilância. Não negligenciar a comunhão com o Senhor. Não podemos nos afastar. E como nós não nos afastamos? Nos mantendo perto dele. Nos mantendo perto em relação à palavra, lendo, entendendo, estudando a palavra e tendo uma vida de oração saudável. Uma vida de oração que seja de fato uma vida de alguém que está próximo de Jesus. E a outra asa desse aviãozinho é que a gente precisa humildemente se entregar totalmente à dependência total da graça do Senhor. A segunda aplicação é o seguinte: não permita que as suas atitudes neguem a Cristo, ainda que as suas palavras o louvem. Que nós jamais fiquemos longe do Senhor, a ponto de nos entregarmos a uma vida de pecado que ofenda e fira a santidade do nosso Senhor. Então, que nós possamos alinhar o nosso discurso com a nossa prática, que nós possamos, de fato, não nos afastarmos primeiro do Senhor, é claro, mas também não neguemos com as nossas atitudes, onde quer que estejamos. Mas pode ser que isso aconteça. Terceira aplicação é o seguinte: lute contra o pecado. Porém, se pecar, corra para os braços de Jesus em arrependimento e contrição, sabendo que os seus olhos cheios de graça, estão fixos em você,
para o perdoar e purificar de seus pecados. Lembra? Os mesmos olhos que estavam sobre Pedro, que estavam sobre Adão, também estão voltados a você nesse momento. Se você caiu, se você está caído, esse é o momento que Cristo te coloca de pé. Essa é a oportunidade chamada hoje, agora. Se arrependa. Para concluir, a gente diz o seguinte: essa dramática história, a história da queda desse grandioso apóstolo, nos ensina lições poderosas. A lição é que todos nós aqui, olha para quem está à sua volta aí, não precisa falar nada não, mas olha aí, essa pessoa que você está vendo, essa pessoa pode cair. Inclusive você. Todos nós podemos cair. Mas se cairmos, precisamos ter a firme convicção de que é Jesus quem pode nos levantar. É Ele. E Ele está interessado em nos levantar. Sendo assim, eu gostaria de citar 2 textos. Aliás, apenas um texto para nós já encerrarmos. Um texto, inclusive, também do livro Meditações do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte, do J.C. Ryle: da sua triste experiência, a experiência de Pedro, aprendamos a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Se cairmos, devemos crer que há esperança para nós, assim como houve para o apóstolo. No entanto, acima de tudo, lembremos que se cairmos, de modo semelhante ao de Pedro, temos de nos arrepender, assim como ele, ou jamais seremos perdoados. Eu espero ter sido claro, para que você não ache que seja uma mensagem de condenação. Não, isso é uma mensagem totalmente de graça, graciosa, porque mesmo quando cairmos, o Senhor está pronto para nos levantar. Então, peço que você feche os seus olhos e eu gostaria de orar com você para a gente encerrar. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque a Tua graça é inexplicável e maravilhosa. E obrigado porque, apesar de todos nós aqui estarmos sujeitos a cair, a pecar e a Te ofender, mais ainda o Senhor está disposto a nos perdoar, a nos trazer de volta, a nos derramar a Sua graça, a graça que transforma, que nos dá a força para ficarmos de pé. É a Tua graça, Senhor, a mesma graça que nos salva, ela que nos mantém fiéis ao Senhor. Senhor, se existe algum coração aqui que está andando longe, como Pedro estava, traga-o de volta. Senhor, se existem aqui pessoas que estão negando o Senhor no seu dia a dia, com as suas atitudes ou com as suas palavras, Senhor, traga-os de volta. Que essas pessoas, que os Teus filhos, que nós aqui entendamos, Senhor, que os Teus olhos nessa noite, mais uma vez, estão voltados para nós, para que através desse olhar, o Senhor derrame mais uma vez a Tua graça em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Pai. Amém e amém.